caminhando. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Há canções que foram ministradas nesta tarde, neste lugar, que tem tudo a ver com aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração, para que nós possamos partilhar hoje. Este encontro com o Senhor, deixa o teu rio passar na minha vida. Você cantou: Senhor, eu não sou nada. Eu não sou nada diante do teu poder. Eu não sou nada sem este poder. Deixa o teu rio passar em minha vida. Deixa o teu rio curar as minhas feridas. Deixa o teu rio sarar as minhas dores. Livra-me, Senhor, das cadeias que me prendem. Toca na minha alma. Faz em mim o teu querer. Opera em mim o teu querer, Senhor. Depois você cantou que o seu amado é o mais belo entre todos. Ele é o mais belo entre todos na terra. E você adorou a Ele, invocou o nome dEle. Mas eu queria que mais uma vez você orasse e pedisse: Senhor, que estas canções se tornem realidade na minha vida. Vem curar as minhas feridas. Vem sarar as minhas dores. Deixa a sua voz ser ouvida. Faça uma oração. Orar é falar, irmãos. Não existe oração silenciosa. Não existe oração em pensamento. Oração é falar. Fale com o Senhor nesta hora e peça a Ele: deixa o teu rio, o rio da palavra, o rio da água da palavra passar pela minha vida nesta tarde, curar as minhas feridas, sarar as minhas dores, livrar-me das prisões, das amarras, das cadeias que me impedem de fluir na tua vontade, de viver o 100% do teu plano para a minha vida. Tu tens um plano para mim, Senhor. Tu tens um projeto para a minha vida e eu desejo viver cada dia da minha existência nesta terra para o cumprimento deste plano e deste projeto. Mas quantas vezes, Senhor, nós chegamos diante de Ti com o coração preso, com o coração amargurado, cheio de feridas na alma, cheio de dores, cheio de complexos, cheios de traumas, e nós não conseguimos enxergar e nem operacionalizar a Tua vontade na nossa vida. Mas a Tua graça está neste lugar, e a Tua graça nos basta. A Tua graça é maior do que a vida, e a Tua palavra é a água que vai lavando as feridas da igreja, para apresentá-la a Ti mesmo como uma noiva, sem mancha, sem mácula, sem defeito nenhum. Nesta tarde, Senhor, nós nos submetemos às águas da Tua palavra, para que elas possam penetrar em todas as dores da nossa alma e produzir as curas e as restaurações que nós precisamos, Senhor. É isso que nós pedimos a Ti e o fazemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quantos dizem amém a esta oração? Bíblia aberta, Êxodo capítulo 3. Eu vou ler um texto do versículo 1 até o versículo 12. E depois de destacar alguns pontos, eu queria que você abrisse o seu coração. Abrisse o seu coração para aquilo que o Espírito Santo quer falar com você. Esse é um texto que Deus tem falado tanto ao meu coração ultimamente. Um texto que Deus falou comigo há muitos anos atrás. E que de um tempo para cá Ele tem trazido outra vez à memória. Eu já ministrei essa palavra em Londres, já ministrei em Canterbury, e cada vez que eu vou me deparar com ela para ministrar outra vez, Deus vai trazendo mais entendimento ao meu coração. E eu tenho certeza que hoje Deus vai falar ao seu coração. Amém? Você está pronto para ouvir a palavra do Senhor? Se eu fosse dar um tema para esta ministração, eu diria: quando o deserto termina no monte do Senhor. É uma meditação. Eu queria que você acompanhasse ela comigo. Quando eu li esse texto a primeira vez, da vida de Moisés, e hoje você é Moisés. Diga: hoje eu sou Moisés. Diga de novo, outra vez, diga: hoje eu sou Moisés. Moisés já passou. Deus não precisa mais falar com Moisés. Deus não quer mais falar com Moisés. Agora é a sua hora. Eu vou dizer outra vez, para você dizer um amém. Olha que eu estou gripado aqui, parece que passou um caminhão por cima do meu corpo. Mas a presença de Deus é real neste lugar. E não tem nada que me segure. Queridos, deixa eu dizer um negócio para você. Chegou a hora de Deus usar a nossa vida nesta geração. Eu ministrava sexta-feira numa célula que nós abrimos, começamos mais uma célula, e eu dizia uma coisa: Deus nunca enviará os anjos para fazer o trabalho que Ele confiou à igreja. A missão da igreja não será terceirizada. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando de prédios e não estou falando de um clero.
Eu estou falando da minha vida e eu estou falando da sua vida, porque você faz parte da igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Você sozinho não é a igreja, mas você faz parte da igreja. E o plano e o propósito que Deus estabeleceu para a igreja, Ele não vai terceirizar. Deus não vai mandar anjos pregar o evangelho. Se você não pregar, as pessoas não vão ouvir. Deus não vai enviar anjos para fazer aquilo que Ele disse que era para a igreja fazer. Então, queridos, nós precisamos nos posicionar no Senhor. Então, Moisés já passou. Deus agora quer falar comigo. Deus agora quer me posicionar diante daquilo que Ele tem para a minha geração. Diante daquilo que Ele tem para a minha vida. E quando eu li esse texto, há muitos anos atrás, eu acredito mais de 20 anos atrás, quando eu li esse texto, Deus falou tanto ao meu coração, eu escrevi assim na minha Bíblia: bem-aventurado é o homem cujo deserto termina no monte de Deus. Todos nós aqui conhecemos a história de Moisés, nem que seja pelas novelas da Record, mas todo mundo aqui conhece. Moisés foi criado no Egito para ser um faraó. Moisés, que foi salvo de uma maneira soberana por causa de um propósito de Deus. Deus tinha um plano de libertar o seu povo. Deus já havia dito a Abraão de que a descendência dele seria peregrina na terra e que ficaria cativa durante 400 anos de uma nação, e que Deus enviaria um libertador para tirar o povo de lá. O povo de Israel ficou desde os dias de José 430 anos no Egito, e a última geração como escravos de Faraó, sofrendo nas mãos de Faraó. Mas, irmãos, eu quero começar este culto nesta noite, esta meditação, dizendo algo para você: Deus está no trono e não se ausenta dele jamais. Deus é o Senhor da história, e a nossa vida está nas mãos do Senhor, se você colocou ela lá. Porque eu não creio nessa soberania irresponsável. Tudo está debaixo do controle de Deus, pastor. Não! Não! Só está debaixo do controle de Deus aquilo que eu coloquei debaixo do controle dele. Porque se eu disser que tudo está debaixo do controle de Deus, ele está descontrolado. Nem tudo está debaixo do controle de Deus. As coisas não são automáticas. Se eu não colocar minha vida nas mãos do Senhor e a mantiver lá nas mãos do Senhor e mantiver uma vida de oração para descobrir os planos e os propósitos dele para a minha existência na terra, para que os meus passos sejam dados em linha com a vontade soberana de Deus, aquilo que eu chamo de soberania não passa de um chavão para me esconder diante dos fracassos das minhas escolhas erradas fora da vontade do Senhor. Não, irmãos. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Ah, não, entreguei minha vida a Cristo. Quando muito você fez uma oração induzida por alguém. Ah, eu sou crente, grande coisa, o diabo também é. Faz parte da igreja, dos crentes. O que Deus está me chamando para ser? Um discípulo de Jesus Cristo nesta terra. Alguém cuja vida o Mestre se reproduz. Alguém que leva as marcas do chamado de Jesus Cristo. E aqui está um homem que foi escolhido por Deus, chamado por Deus, preparado por Deus para um tempo na terra. Mas vocês conhecem a história e sabem que Moisés um dia saiu do palácio de Faraó e viu um egípcio batendo no hebreu, tirou uma espada da mão e matou aquele egípcio e escondeu o corpo. Depois de um tempo, tinha 2 egípcios brigando. Moisés entrou para ir resolver a queixa e alguém chegou e disse assim: o que é que tu vais fazer conosco? Vais nos matar como mataste aqueles e ocultaste o cadáver? E Moisés fugiu com medo de Faraó. E hoje eu estava meditando nesse texto mais uma vez, imaginando a situação de Moisés. E queridos, eu cheguei a uma conclusão, em cima de uma conclusão que eu já tinha tido, que Deus usa até as nossas mazelas para o proveito que Ele tem na nossa vida. A Bíblia diz que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é todas as coisas, é todas as coisas colocadas juntas. Quando eu coloco todas as coisas juntas, eu vou descobrir que a nossa vida é uma coxa de retalho, que do lado de fora não tem sentido nenhum, mas quando um retalho é costurado no outro, ela traz beleza, formosura, e você vai entender que tudo é necessário. E eu quero começar hoje dizendo uma coisa para você: tudo na sua história é necessário para a construção da identidade que Deus tem para a sua vida. Posso ouvir um amém nesta igreja de crentes? Não despreze aquilo que você tem vivido. E deixe que Deus tire.
Pastor, Deus queria que eu tomasse aquela atitude errada? Não. Deus queria que Moisés matasse aquele egípcio? Não. Mas Deus é tão soberano e tão poderoso que Ele faz com que daquilo que é um desastre, Ele tire um proveito. As minhas escolhas erradas, qual o proveito que ela pode trazer na minha vida? Ela vai, acima de qualquer coisa, ela vai revelar as áreas que precisam ser tratadas no meu caráter. Primeira coisa que minhas escolhas erradas vão revelar, aquilo que precisa de conserto em mim. Os meus passos errados vão revelar aquilo que Deus vai trabalhar na minha vida. Quando Moisés mata aquele homem, Deus descobriu, eu vou usar a palavra descobriu, lógico que ele não descobriu porque ele conhece tudo, mas Deus expôs para o próprio Moisés uma área do caráter dele que precisava ser tratado, o ímpeto. Moisés estava dono de si demais. Moisés estava muito armado. Moisés precisava agora ser tratado na sua personalidade. Moisés precisava ser quebrado no seu eu. Moisés precisava ser trabalhado por Deus. E como é que Deus trabalha na nossa vida, pastor Orlando? Através das circunstâncias adversas que Ele permite no nosso dia a dia. Quem aqui quer ser humilde? Levanta a mão assim, faz assim. Os outros não querem não? Então usando desodorante super bom, baixa o braço, vai andar de novo. Quem quer ser humilde aqui? Prepare-se. Como é que eu aprendo a ser humilde, pastor? Pastor, eu faço uma oração para Deus me dar um dom da humildade. Não existe esse dom. Como é que eu aprendo a ser humilde? Sendo quebrado. Sendo triturado. Como é que eu aprendo a depender de Deus? Quantos aqui querem depender de Deus? Diga amém. Você só vai aprender a depender de Deus passando por momentos de necessidades, onde não tem provisão em lugar nenhum, e você vai ter que olhar para o céu e dizer: Ele é o meu jirê, Ele é o provedor de todas as minhas necessidades. Eu aprendo a depender de Deus quando Ele tira o chão onde eu piso. Eu aprendo a depender de Deus quando Ele tira todas as minhas muletas e bengalas e diz: ande. E eu desculpo que eu era aleijado. Aí eu vou aprender a andar. Aí eu vou aprender que Deus é mais do que suficiente para satisfazer todas as minhas necessidades. Irmãos, vamos parar com esta ideia mística errada de que Deus transforma o nosso caráter com mão na cabeça e grito no ouvido porque não tem dado certo. E nós temos desprezado as experiências pelas quais o Senhor tem nos feito passar. E nós temos ignorado elas. E nós não temos tirado proveito dos desertos pelos quais nós temos passado. E quando eu entro num deserto e não aprendo a lição que Deus quer me ensinar, eu saio de um deserto e entro em outro. Porque o tempo do meu deserto é determinado pela resposta que eu dou a Deus no meio dele. Quem vai dizer quantos dias eu estarei no deserto não é Deus, sou eu. Sou eu. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui na história de Moisés é essa: Moisés não foi para o deserto porque estava sendo perseguido por Faraó. Moisés foi para o deserto porque Deus tinha um plano na vida dele. Vou dizer outra vez. E Moisés hoje aqui é? Moisés aqui hoje é? Então você vai tirar esta figura aqui bíblica e vai imaginar a sua vida. Moisés não foi para o deserto porque fugia da polícia. Moisés foi para o deserto porque Deus tinha um plano na vida dele. Quem já enfrentou o deserto aqui, diga amém. E quem já enfrentou o deserto que ao olhar para trás descobri, entrei no deserto por uma escolha errada que eu fiz na minha vida? Eu levanto minha mão. E se você não levantar a sua, é um mentiroso. Se eu for um humanista, preso em mim mesmo, em si mesmado, eu vou achar que na realidade aquilo foi só um passo errado que eu dei, e por isso eu passei por aquilo. Mas se eu sou alguém cuja vida está nas mãos de Deus, e que eu entendi que Satanás não está no controle da minha vida, e nem eu mesmo, porque eu entreguei minha vida a Jesus, eu direi: Deus me levou ao deserto para tratar o meu caráter. Posso ouvir um glória a Deus nessa igreja? Eu errei. E ao errar eu expus uma área do meu caráter. E ao expor a área do meu caráter, Deus diz: vou trabalhar. E como é que Deus vai fazer isso? Vai mandar alguém para orar por mim? Vai para o deserto. Vai ser quebrado.
vai ser triturado. Agora vamos aí, o segredo não é esse. O segredo é, onde eu vou terminar o meu deserto? Onde é que eu vou terminar esse período de deserto? O deserto pode levar você para a incredulidade. O deserto pode levar você para se afastar de Deus. Eu conheço um monte de gente que se afastou da igreja, que se afastou de Deus, porque Deus não fez aquilo que ele queria. Tem gente que se afastou da igreja só porque Deus não deu uma esposa ou um marido. Foi buscar lá no mundo e descobriu que aquilo que Deus fez foi um livramento na vida dele. E ele não soube entender os livramentos de Deus. Deixa eu dizer um negócio para você. Creia que Deus é bom e tudo que Ele tem é bom para você. Amém, irmãos? Amém mesmo, de verdade? Vocês estão com uma cara de que nem almoçaram hoje. Êxodo capítulo 3, nós estamos lá. Primeira declaração. Moisés não enfrentou um deserto de 40 anos por estar fugindo de Faraó, mas porque Deus tinha um plano na vida dele. Deus tinha um plano na vida dele. Segunda coisa, no Egito, por 40 anos, Moisés foi treinado em toda a ciência. Agora, no deserto, por 40 anos, ele será trabalhado no caráter. E depois será ungido para a missão que Deus tem para ele. 40 anos Moisés foi treinado em toda a ciência do Egito. E deixa eu só fazer um parênteses aqui, pelo amor de Deus, pregadores, não fiquem por aí repetindo que Moisés era gago, não, porque isso é feio. Moisés não era gago, eu não sei de onde tiraram isso. Se você está ouvindo uma pregação, Moisés era gago e Deus usou, onde é que é isso, gente? Isso é uma piada dos judeus. Ah, mas a Bíblia diz que Moisés, quando Deus fala com ele, diz assim: Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Moisés está dizendo: eu perdi a eloquência. 40 anos só ouvindo ovelha berrando, meu filho, até você ficar mudo. 40 anos o cara só cuidando de ovelha, só bode berrando, ovelha berrando. Deus aparece para ele assim: vá agora e compareça diante de Faraó. Nego, velho, é a mesma coisa que Deus chegasse para você, botar você 40 anos cuidando de ovelha no meio do deserto, e depois diz assim: agora você vai se encontrar com a rainha Elizabeth e confrontá-la. Ele disse: Senhor, eu perdi a eloquência, eu perdi a capacidade de oratória. E Deus respeita os limites de Moisés e colocarão para o ajudar, até que ele se sente seguro. E aí Deus tirarão de cena e Moisés vai tranquilo, porque Deus é o Senhor das nossas vidas. Os judeus dizem que quando Deus chamou Moisés, disse que era para levar o povo para o Canadá. Não era para Canaã, mas Moisés era gago. Aí quando foi dizer a Arão para levar o povo, aí disse aí Arão entendeu Canaã, mas era o Canadá, que Deus não ia mandar o povo para uma terra seca daquela no meio da guerra, né? Então é por isso que vem essa história. Moisés não era gago, viu? Moisés não era. Ele foi treinado para ser um faraó, conhecia toda a ciência do Egito. Aí deixa eu te dizer um negócio para você. Ei, você tem um chamado de Deus na sua vida? Teologia não basta. É essencial. Conhecer o livro sagrado, encher a mente de informação, não é o suficiente. Deus precisa trabalhar o nosso caráter. Porque nós podemos ser uma bênção aqui em cima, e quando nós descemos aqui nós somos um desastre. Porque nós convivemos com as pessoas, não é a partir da unção que está sobre nós, é a partir do caráter. E o que é o meu caráter? É a soma das minhas escolhas. E o que é a soma das minhas escolhas? É o reflexo dos valores que governam a minha vida. Eu preciso mudar os meus valores para mudar as minhas escolhas. E assim o meu caráter será transformado. E muitas vezes nós somos um ungido de Deus. A unção de Deus vem sobre o nosso espírito. Nós somos usados tremendamente por Deus. Deus usa-nos poderosamente. Mas quando nós saímos daqui, nós somos um desastre. E aquilo que nós construímos no altar, nós destruímos no dia a dia, irmãos, porque nós não nos deixamos ser trabalhados pelo Senhor, mas Deus vai nos levar aos desertos para trabalhar o nosso caráter. Que horror quando você encontra alguém e diz: meu Deus, é uma bênção quando prega, mas nos relacionamentos só o sangue. Meu Deus do céu, profetiza, fala em línguas, sapateia, rodopeia, prega que é uma beleza, mas é fofoqueiro, mexeriqueiro, intrometeiro, fala mal de todo mundo, invejoso, olho gordo, obeso, não é nem gordo, obeso. Fique no meio de confusão.
invejoso. Pastor, como é que pode? Então estava fingindo na igreja? Não! Isso são marcas de um caráter. Isso são marcas de uma alma que precisam ser trabalhadas. A unção de Deus vem sobre o meu espírito, não vem sobre a minha alma. Eu posso ter um espírito e ele está pronto, a Bíblia diz, mas a alma precisa ser trabalhada. E Deus trabalha a minha alma pelos confrontos do dia a dia. E muitas vezes nós não deixamos ser trabalhados. E porque nós não nos deixamos ser trabalhados, nas nossas escolhas nós não refletimos o caráter de Jesus Cristo de Nazaré. Aí nós envergonhamos o Senhor lá fora. Aí nós damos um mau testemunho lá fora. Mas queridos, quando a palavra de Deus vem, é porque Deus quer agir no meio da igreja. E Deus está nos dizendo hoje, Ele vai trabalhar no nosso caráter. Não basta apenas sermos um povo cheio de unção. A unção quebra o jugo, que libera a ação da palavra sobre nós. Mas é nos confrontos de Deus que nós somos trabalhados pelo Senhor. Ele vai nos quebrando, Ele vai nos triturando, Ele vai trazendo para nós as marcas do caráter de Jesus Cristo. Agora Moisés, depois de 40 anos, trabalhado na sua alma, no sentido de informação, expõe uma tortuosidade da sua alma. E Deus diz, vou trabalhar este camarada. Vamos para o deserto. Olha para a pessoa que está aí do seu lado, só dê uma olhadinha assim a ele, vê se ele está recordando dos desertos da vida dele, né? Não pode mandar muito olhar muito não, porque eu diga, olha para o lado e fica encantado ali e não presta atenção na pregação, né? Se for apaixonado é uma coisa, minha gente. Deus vai trabalhar no meu caráter. Deus vai quebrar. E Londres, a Inglaterra, é um lugar bom para Deus quebrar a gente, né? Quem foi quebrado aqui? Quem? Ei, deixa eu perguntar um negócio. Só entre nós aqui, faz de conta que ninguém está vendo. Quem aqui veio para cá não tinha coragem nem de arrumar a cama? A sua própria cama, quando acordava, a mãe dava uma bronca, né? Arruma essa cama, menino! Aí veio aqui e foi arrumar a cama dos outros, né? Limpar o banheiro dos outros, né? Faxinar a casa dos outros, né? Senhor! Aí ainda tira uma foto toda elegante, toda bonita, bota no Facebook, mal sabe, né? Não levanta a mão não, que tá cheio de calo, né? E Deus vai quebrando a gente. Quem não foi quebrado aqui nessas besteiras da classe média e você começou a aprender que você não vale o rótulo que você carrega, você vale o preço que foi pago por você em Jesus Cristo de Nazaré. Moisés agora vai ser quebrado. Temperamento explosivo. Já pensou aquele homem bravo daquele jeito, cuidando daquela multidão no meio do deserto? Menino, o deserto ia virar um mar de sangue. Ele matava todo mundo. Deus diz, não. Que horror, né? Quantas vezes nós pastores não somos trabalhados pelo Senhor e ao invés de curar as ovelhas, nós as ferimos. Uma alma troncha. Uma personalidade troncha. Alguém participava de uma reunião um dia desse e ao ver uma exposição de alguém, me perguntou depois, como é que o senhor dá conta quando alguém tem essa atitude, misericórdia? Eu não queria uma pessoa dessa perto de mim. Eu dizia, pois estas é que eu quero bem perto de mim. Por quê? Porque diante daquele comportamento, o que é que Deus está me dizendo? Preste atenção na área que precisa ser trabalhada na vida deles. Só isso. Judas roubava Jesus. Jesus sabia. O que é que Jesus fez? Aparentemente, nada. Mas no efetivo, tudo. Confiou a ele o cargo mais importante da sua equipe. Quanto mais problemático for uma pessoa, mas ela precisa estar perto de você. Se você for uma pessoa curada. Amém. Mas se você for um doente, a doença do outro só vai despertar mais ainda a doença que você carrega. Ao invés de você ajudar, você vai matar a pessoa e morrer junto com ela. E é isso que nós temos visto nos nossos arraiais. Quanta gente ferida dentro da igreja. Quanta gente ferida por nós. Porque nós não conseguimos olhar para o outro como alguém que necessita ser curado, porque nós estamos doentes. Glória a Deus que antes do arrebatamento Jesus está curando a sua igreja. Nos desertos. Por que Deus me fez passar por tanto deserto, pastor? Porque Ele tem um plano na sua vida. Por que Deus me permitiu passar por tantos momentos difíceis, pastor? Porque Ele tem um plano na sua vida.
Por que Deus tem me feito passar por momentos tão dolorosos, pastor? Porque Ele tem um plano na sua vida. Paulo apanhou tanto para cumprir o propósito que ele disse: cheguei à conclusão de que nós, os apóstolos, somos colocados como a escória da humanidade. O resto. Aí ele chega e diz assim: ninguém mexa comigo, porque eu carrego em mim as marcas de Jesus Cristo de Nazaré. Eu aprendi a aprender com Deus. E nós precisamos aprender a aprender com Deus e com os desertos que nós passamos na nossa vida. Senão nós vamos viver de deserto em deserto. E esse não é o chamado de Deus para nós. Ele quer que nós vivamos de um degrau de glória a outro degrau de glória. Agora vamos trabalhar de Moisés. Para quê? Para ungí-lo e mandá-lo numa missão. Você tem aprendido a palavra? Quem tem aprendido a palavra de Deus aqui, diga glória a Deus. Prepare-se para os desertos. Jesus, quando estava pronto para o ministério, o Espírito Santo não o levou para uma grande multidão para pregar. Ele o levou ao deserto. E a Bíblia é clara quando diz em Lucas 4 que Jesus, guiado pelo Espírito, foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Levado ao deserto para uma reunião com Satanás. Que conversa é essa? O texto diz. Guiado pelo Espírito, Jesus, ou em outras versões assim, cheio do Espírito, Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Para ser tentado por Satanás. E depois de 40 dias, quando ele enfrenta Satanás cara a cara e o vence, diz a Bíblia, e agora, no poder do Espírito, Jesus vai a Galileia e prega o Evangelho. Eu entro no deserto cheio do Espírito, mas eu saio do deserto no poder do Espírito Santo de Deus. O que é que me dá autoridade? São os desertos que eu enfrento e venço. A autoridade não é o tom da minha voz. A autoridade não vem com a mão na cabeça e um grito no ouvido. A autoridade é deserto enfrentado e vencido. A autoridade se adquire. Jesus teve que enfrentar o diabo e o deserto para poder ter autoridade. Quem quer a autoridade de Deus na sua vida aqui, diga glória a Deus. Prepare-se. Mas agora vamos para Moisés, que eu tenho que ler o texto e citar os pontos pelo menos. Versículo 1, capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar esta maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Disse o Senhor: certamente eu tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores, e eu sei o quanto eles estão padecendo. Por esse motivo desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente. Eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Assegurou-lhes Deus: eu estarei contigo. Esta é a prova de que eu sou quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus neste mesmo monte. Vamos extrair alguns princípios dentro dessa experiência de Moisés. Bem-aventurado é o homem
cujo deserto termina no monte de Deus. Diga isso, diga bem-aventurado é o homem. Não, diga de boca cheia, diga bem-aventurado é o homem. Diga bem-aventurado sou eu, quando os meus desertos me levam ao monte de Deus. Como eu disse, muitos o deserto os leva para o caminho da incredulidade. Onde termina o meu deserto? Onde está indo? Qual o caminho que estou sendo levado para encerrar um tempo de deserto na minha vida? Por que, pastor, é tão importante terminar no monte de Deus? Algumas coisas que este monte nos revela. A primeira delas, no monte do Senhor, nós nos encontramos com o anjo de Yahvé. No monte do Senhor, veja o que diz aqui o versículo 2. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele no meio de uma chama de fogo que saía de uma sarça. No monte de Deus eu me encontro com o anjo do Senhor. Mas quem é esse anjo do Senhor? Na sua Bíblia deve ter a palavra anjo com A maiúsculo. Esse anjo aqui não é um anjo comum. Isso aqui trata-se de uma teofania. O que é isso, pastor? Uma pré-encarnação de Jesus Cristo de Nazaré. Este anjo aqui é Jesus pré-encarnado para comissionar Moisés para libertar o povo do Egito. Ali naquele monte, Jesus aparece em forma de um anjo no meio de uma chama de fogo. Nós vamos ter algumas experiências de teofania no Antigo Testamento. Momentos em que Jesus Cristo, o Verbo eterno, se apresenta em forma de anjo. Ele vai fazer isso na experiência de Abraão. Quando 3 anjos chegam na tenda de Abraão e um deles é adorado, lembre-se que anjo não recebe adoração. Quando na revelação de Apocalipse João vai adorar um anjo, o anjo o interpela e diz: levanta-te, eu sou um servo como tu. Anjo não recebe adoração. Nós devemos adorar unicamente ao nosso Deus eterno e soberano. 3 anjos aparecem na tenda de Abraão e Abraão o adora. E eles trazem uma mensagem: daqui a 1 ano eu voltarei e Sara terá um filho. Enquanto Sara está preparando a comida lá dentro para os anjos, ela ouve aquilo e ela dá risada, bichinha. Já estava velha, Abraão já velho. Além de velha, já tinha passado o costume das mulheres, não ovulava mais e era estéril. Ela disse no tempo de novo, não deu nada aqui. Imagina agora depois de velha. E o anjo, que é o próprio Verbo eterno, o Rei eterno, imortal, Jesus, o Cordeiro, ouve aquele riso e quando Sara vai trazendo a comida, ele olha para Sara e diz: por que riste? E ela diz: ri não. Que conversa que eu não ri não. E ele diz: tu riste, e por causa disso o nome do menino que tu vais ter será Isaac. E a palavra Isaac significa risada. Deus dá uma risada na cara de Sara, cumprindo a promessa que fez para ela. Aleluia! Mas aqueles 3 vieram com uma missão. E a missão é revelada logo a seguir. Eles vêm trazer o quê? Juízo para Sodoma e Gomorra. E eles saem da tenda de Abraão e vão em direção às terras de Sodoma e Gomorra. Mas quando você vai ler o relato da destruição de Sodoma e Gomorra, você vai descobrir que na casa de Ló chegaram apenas 2. Por que 2? Porque um deles não era apenas um anjo, era o anjo de Yahvé. E o anjo de Yahvé é Jesus Cristo. E segundo diz João capítulo 3, versículo 17, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Jesus Cristo não veio para destruir, Jesus Cristo veio para redimir a criação de todo o mal. Ele não é enviado para trazer destruição. Por isso que ele não vai levar o juízo até Sodoma e Gomorra. Ele vem para trazer a mensagem da bênção na vida de Abraão. Então esse anjo que aparece aqui no monte, que Moisés vê, é uma teofania. Aqui é o anjo do Senhor. Ali ele se encontra com o anjo eterno. Ali ele tem um encontro com o Senhor. Aleluia! Bem-aventurado é você, se o seu deserto terminar no lugar onde você tem um encontro perfeito com Jesus Cristo de Nazaré. Ali eu me encontro com Ele. Ali eu encontro cara a cara com Ele. Enfrentei o deserto? Enfrentei. Mas no final dele, eu digo, valeu a pena. Por quê? Porque eu encontrei com aquele que muda toda a minha história. Aleluia! Aleluia! Outra coisa, nós nos encontramos com o fogo de Deus que queima
mas não destrói. A Bíblia diz que quando Moisés chega, ele vê um fenômeno totalmente natural no deserto. No deserto, a temperatura pode chegar durante o dia 50 graus, mas à noite pode chegar abaixo de zero. E esse choque é muito comum fazer com que os arbustos muito secos peguem fogo. Mas havia algo diferente naquela sarça, que é um espinheiro, que é um arbusto. Ela queimava, mas ela não se consumia. Deixa eu dizer uma coisa para você. O fogo que Deus tem para trazer para mim e para você, ele vai arder dentro do nosso coração. Mas ele não vai nos destruir. Deus não tem interesse de destruir a vida de ninguém. Deus nunca nos colocará numa missão para nos destruir. Se os mandamentos de Deus ficaram penosos para você, você colocou sobre os seus ombros alguma coisa que Deus não mandou você colocar. Se andar com Deus se tornou um fardo, reveja as suas escolhas. Se a vontade de Deus para você é pesada, reveja. Pode ser que você não tenha se encontrado com Ele. Pode ser que você esteja andando à sombra de outras pessoas. Pode ser que você esteja copiando o que Deus falou para alguém e não aquilo que Ele falou a você. Mas, irmãos, tem uma coisa aqui interessante neste arbusto. A Bíblia vai dizer que Moisés observava e, no versículo 4, diz assim: e Deus o chamou do meio da sarça ardente. A voz de Deus. Preste bem atenção a isso. A voz de Deus chega aos ouvidos de Moisés do meio da sarça ardente. Do fogo que queima. Pastor, o que esta sarça é hoje na minha vida? O meu coração é uma sarça que precisa estar incendiada pela presença do Deus Todo-Poderoso. Oh, irmãos, quanta surdez a voz de Deus. Como nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Nós nos reunimos e saímos e não ouvimos Deus falar conosco. Não é que Ele não queira falar, é que a nossa sarça está verdinha, verdinha. Você quer ouvir a voz de Deus? Quem quer viver uma vida dirigida pelo Senhor? Quer ouvir a voz de Deus? Quer viver ouvindo a voz de Deus? Pastor, como é que eu faço para ouvir a voz de Deus? Bote fogo nesta sarça. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga de novo, diga glória a Deus. Dê uma cutucada no seu vizinho e diga glória a Deus. Você chega num culto como esse e você fica com a cara de defunto. Aí diz: Deus fala comigo. Deus vai falar com todo mundo, mesmo com você. Eu gosto de uma frase de Finney. Ele dizia: se o Espírito Santo não tocar em mim, eu toco nele. Se o Espírito Santo não mexer comigo, eu mexo com ele. Eu tenho uma agonia com um crente que chega na igreja com uma cara que parece que engoliu uma alavanca. Parece que deixou a língua em casa. Diga aleluia. Diga amém. Ative a sua mente. Incendeie seu coração. Eu vou orar, irmãos, às vezes estou moído de cansado. Como é que eu faço para orar para não me dispersar? Quem ora comigo já sabe. Quando você estiver orando, eu estou cansado. Se eu sentar, eu durmo. Eu vou andar, eu quero ver se eu durmo andando. Eu chego no culto, eu estou cansado. Daqui a pouco eu tenho uma agonia quando eu estou ali de cima, um banco abrindo a boca. Até que coisa horrorosa. Desperta. A Bíblia diz que eu devo trazer todo o pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. Sou eu, não é Deus, não, sou eu. Alguém sobe ali e diz assim: Deus é bom, eu digo aleluia, glória a Deus, amém. Eu estou trazendo minha mente cativa à obediência de Jesus Cristo de Nazaré. Eu não estou assistindo um espetáculo. Aí eu vou botando fogo dentro de mim. De repente Deus começa a falar comigo. De repente a voz de Deus começa a arder no meu coração. Deus começa a falar. Ele fala do meio de uma sarça pegando fogo, irmãos. Ele não fala no meio de uma geladeira. Moisés vê uma sarça pegando fogo e uma voz sai do meio. E ele vai se aproximando para ouvir. Uau, Deus está falando comigo do meio de um fogo que está queimando e não se consome. De repente o fogo de Deus arde no meu coração. E de repente no meio daquele fogo Deus começa a dizer: Orlando, eu estou aqui, Senhor. Aleluia.
E aí vem os comandos, aí vem as direções de Deus, aí vem ele começa a dizer, faça isso, faça aquilo. Mas eu deitado em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, com essa cara sofrida, lambendo minhas feridas emocionais, não vou ouvir Deus nunca. Não vou ouvir Deus nunca. Você está aqui, mas você não está concentrado em Deus. Você está concentrado em você. Você está aqui e está pensando nos seus problemas. Você está aqui e está pensando na conta que tem que pagar. Você está aqui e está pensando que tem que acordar amanhã cedo. Você está aqui e está pensando no filho que está lá não sei aonde. Você está aqui, Deus está aqui. Concentre-se em Deus e os milagres vão acontecer na sua vida. É Ele. Eu chego diante dele, eu quero lá saber de ninguém. Eu chego diante do Senhor, eu não quero lá saber de nada. Porque um momento na presença dele muda todas as coisas que eu deixei lá do outro lado. Me envolvo com ele, vai queimar meu coração. Vou sair. Eu tenho uma agonia com gente que chega sofrendo diante de Deus, dobra o joelho, chora, 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 e sai do mesmo jeito. Você se encontra com quem, hein? Aí eu estava orando, não aconteceu nada. Orando? Você estava lamentando. Você se encontrou com a sua mente. Não foi com Deus, não. Quem se encontra com Deus em oração sai diferente do momento que entrou ali. Amém, queridos? Você chega lá e está pensando em quem você. Você chega lá em oração e está pensando no problema. Oxi, vem orar comigo. Antes de você fazer um pedido a Deus, você vai ter que gastar muitas horas adorando a Ele. Eu nunca, esse negócio, já chega diante de Deus, já vai logo, me dê isso, me dê aquilo, me dê aquilo, me dê aquilo, uma lista de supermercado, 1 quilo de feijão, 1 quilo de jabá, 1 quilo de rapadura, 1 quilo de... Que horror! Sabe nem com quem está se encontrando? Aí vai e chora, ai Senhor, minhas contas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Olha, mente e boca, mente e boca, mente e boca, mente e boca, nada. Aí levanta, sofri do mesmo jeito. Se encontrou com quem? Ninguém. Se encontrou com você. Lambeu a ferida, ficou bem vivinha a ferida, saiu dali pior do que chegou. E quando você chega diante dele, primeiro que você descobre que os teus problemas, você chega e você se concentra nele. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Aí quando você olha para a glória dele, para a grandeza dele, para o poder dele, você descobre aquilo que Davi disse, uma vez se disse, 2 vezes eu ouvi, o poder pertence a Deus. Aí você descobre que Ele é o Criador de todas as coisas. Aí você descobre que Ele é soberano. Aí você descobre que Ele carrega o universo na concha da mão dele. Aí você descobre que pela boca dele Ele criou tudo. Aí você descobre que uma palavra dele muda tudo. Aí você descobre que o teu problema é nada. Aí você vai e adora, 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 adora. A sarça pega fogo e você ouve a voz dele dizendo: não tema, meu filho, eu cuido de ti, bichinho de Jacó. Você sai dali mordendo prego. Você sai dali, meu irmão. Mudou alguma coisa lá de fora? Não, pode ser, não mudou nada. Mas mudou aqui dentro de mim. Aleluia. Tudo que o diabo faz é para tentar roubar a estabilidade emocional. Tudo que o diabo faz com você é para tentar fazer você se tornar um prisioneiro de você mesmo. Porque prisioneiro de você, você nunca vai ouvir a voz de Deus. E sem ouvir a voz de Deus, você vai seguir os caminhos da sua mente. E quando você seguir os caminhos da sua mente, você vai colher aquilo que qualquer pessoa natural colhe. Mas você não é natural, você é espiritual. Você foi gerado outra vez em Cristo Jesus o Senhor. Eu não sigo aquilo que as pessoas seguem. Não funciona comigo. Ei, deixa eu dizer um negócio para você. Você não é daqui. Vou dizer outra vez para você dizer uma glória a Deus de verdade. Você não é daqui, meu irmão. Contratar uns pentecostais dos sapatos de fogo para botar no meio dessa igreja. Agonia, você não é daqui. O que é que eu vou fazer? O que o Espírito mandar? Eu vou ouvir a voz de Deus. Ô Moisés, Deus colocou no coração de Moisés quando ele estava no Egito, liberta o povo. Ele vê um egípcio batendo no hebreu. O que é que ele faz? O que é que ele tinha na mão? Uma espada. Vou usar o que eu tenho. Não é não? Eu vou usar o que eu tenho. Ele puxa a espada e mata. Deus diz: ih, acaba bravo demais, goiano. Transforma esse goiano no nordestino, aleluia. Ah, dá para trabalhar com esse homem. Aí depois de 40 anos, Deus diz assim: vai libertar o povo agora. Dá não. O que é que você tem na mão? Uma vara.
Deus é perito em tirar todos os recursos da nossa mão, né? Quando você acha que você tem muito, Deus diz, serve não. Deus não é assim? Serve não. Deus tem a matemática divina, é doida, né? Paulo disse que Deus é louco, e a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Deus é tão louco que escolheu você, meu querido. Não é? Deus manda Gideão libertar Israel dos midianitas. Aí manda o povo, chama o povo. A multidão de gente. Primeiro que era um frouxo, ou cada frouxo da gota. Deus, olha, está de noite recolhendo o trigo na eira, com medo dos inimigos. O anjo de Yahvé, que é uma teofania, aparece para ele. E olha Deus, olha como Deus é um Deus de fé. Deus é crente, irmãos. Diga glória a Deus. Deus é crente, né? Deus aparece para Gideão e assim, o cara frouxo. Ali era. O anjo do Senhor aparece assim, Gideão, homem forte e valente. Coitado, olha para um lado, para o outro, assim, eu vou de endereço. E ele diz assim, vai na tua força e liberta Israel das mãos dos seus opressores. Que força! O cara estava morrendo de medo. Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Deus não tem linguagem de incredulidade, irmãos. Deus não abre a boca dele para dizer o que o diabo fez. Deus abre a boca para dizer aquilo que ele quer que aconteça. E ele disse, a palavra que sai da minha boca não volta vazia. Aleluia. Aí ele manda juntar o povo e faz, tem gente demais. Olha os comandos de Deus. Você quer ouvir a Deus? Prepare-se para uma vida de aventura. Tem gente demais. E ele manda dizer um negócio que é a primeira vez que o povo assume que é covarde, né? Diga aos covardes e medrosos que voltem. Meu irmão, e a coragem de o cara assumir? Eu sou um covarde e medroso. E já está alistado para a guerra. E a Bíblia diz que 15 mil voltou. Será que é uma tropa de frouxo da bexiga, né? Voltou, mas as coisas foram embora. Eu sou um covarde medroso. Alguém, quando chegou em casa, a mulher perguntou, voltou por quê? Porque eu sou um covarde medroso. Casamento acabado. E Deus diz, tem gente demais. Gosto não. Gosto de coisa difícil. Rapaz, Deus me retornar. Aí manda aquela tática, né? Desce ao ribeiro, vão beber água. Aquele que baixar a boca for beber, displicente. Manda para trás. O que levar água à mão, sobrou só 300. Deus disse, vá, é agora. E Deus dá a vitória ao seu servo. Aleluia. Os comandos do Senhor. Você vai ouvir a Deus, Ele vai dizer coisas loucas para você. Você vai ouvir a Deus, Ele vai dar direções que você não vai entender. Mas é preciso que essa sarça esteja queimando no coração. Aleluia. Aleluia. No monte do Senhor descubro. Eu ouço a Deus do meio da sarça. Outra coisa, nós somos desafiados a tirar aquilo que ainda é Egito em nós. Deus diz a Moisés, aqui no versículo 5 ele diz, não te aproximes daqui, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Por que Deus se incomodou com aquela sandália? Vocês sabem que quem inventou as sandálias foram os egípcios. Os primeiros povos que nós temos registro de que usavam sandália nos pés eram os egípcios. Eu não sei se Moisés guardou aquela sandália desde 40 anos no Egito, até porque elas demoravam muito, eram feitas de couro puro, mas pelo menos ele aprendeu o hábito de usar sandália nos pés. E Deus disse, Moisés, tu não tens como libertar o povo do Egito enquanto tu carregares em ti uma marca do Egito. Deus nos chamou para sermos dele totalmente. E a pergunta de Deus para mim e para você hoje é, o que é que tem de Egito na nossa vida? Às vezes nós achamos que é preciso que o diabo tenha uma grande fortaleza em nós para que ele nos paralise. E é preciso apenas uma pequenina coisa. E nós precisamos ser inteiramente do Senhor. Nada na nossa vida pode ser uma legalidade de Satanás. E Deus diz, tira esta sandália egípcia dos teus pés. E aí? Deus te fez passar por tanto deserto, e o que você ainda guardou? Como nós temos mania de guardar coisas que não servem para nós mais, né?
Como nós queremos arrastar coisas que não servem para nós. Nós fazemos escolhas que nós sabemos que vai nos arrebentar, mas mesmo assim nós escolhemos fora da vontade de Deus e não queremos aprender a lição. E queremos trazer atrelado a nós coisas que só nos atrapalham. E Deus está dizendo para mim e para você nesta tarde, o que é Egito em você? Em Moisés era uma sandália. Eu contei uma história, falando disso, lá em Londres. De um homem que tinha uma casa muito boa e colocou à venda. A casa era maravilhosa. A casa valia uns 500 mil. Ele colocou para vender por 5. E o anúncio era mais ou menos assim, classificado. Quem gostava de ler classificado aqui, lembra, né, do jornal? Agora não é mais não, é no Facebook. E ele colocou, vende-se uma casa, 3 quartos, jardim, garagem, toda quitada, 5 mil. A casa é sua, com algumas condições. Primeiro, você tem que morar nela o tempo inteiro, não pode se ausentar dela. Segundo, toda a casa é sua, menos um prego. O cara lê e diz assim, que loucura é essa? Vende uma casa por esse preço, tudo menos um prego? Menos um prego. E ele foi ver aquilo e descobriu que era verdade. A casa existia, o cara existia e o contrato tinha que ser feito daquele jeito. Você tem que morar na casa, você não pode sair da casa. Toda a casa é sua por aquele valor, mas um prego que estava lá na parede, não. Aquele prego, aquele buraquinho, aquele pedacinho do prego não estava à venda. O cara disse, oxe, fazer um prego? Está comprado. Foi lá e fez a escritura. Se eu sair da casa, se eu mudar da casa, o contrato está desfeito, eu perco tudo que eu paguei. O prego é do dono, do antigo dono. Pertence a ele. Pois bem, o dono, outro dia, foi morar na casa. O antigo dono, de manhã cedo, bate na porta. Quando ele vai lá, era o dono. Ele simplesmente, oi, bom dia, entrou com 1 quilo de carne de porco pendurado numa embira, num pedaço de corda e pá, pendurou no prego. E foi-se embora. Vai! O que vai deixar aí? O prego é meu, eu boto nele o que eu quiser. E você não pode mexer naquilo que é meu, senão você perde tudo. Mas que coisa doida! E passou um dia, passou 2, vocês já imaginam o que aconteceu, né? A carne apodreceu, aquilo um fedor desgraçado, a casa ficou toda contaminada e ele bravo, venha tirar isso daqui! O prego é meu, está no contrato e você não pode sair da casa. Se você sair da casa, você perde o dinheiro que pagou. E se você mexer no meu prego, você também perde o dinheiro que pagou. O prego é meu. E o cara foi ficando, e aquilo ninguém aguentava ficar mais dentro da casa, até que chegou uma certa hora que ele disse, olha, pegue sua casa de volta, que eu não vou viver numa loucura dessa. Eu caí, foi numa esparrela e perdeu o seu tempo, perdeu o seu dinheiro. Moral da história, Satanás não precisa de muita coisa, ele precisa só de um prego. Só um prego. É lá que ele vai colocar sua carniça. É lá que ele vai colocar sua podridão. E ele vai infernizar tanto a nossa vida a partir daquele prego que nós vamos terminar perdendo tudo aquilo que nós já conquistamos. Por isso que Jesus termina dizendo, guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. O que eu devo fazer? Eu devo chegar e reconhecer qual o prego que o inimigo fez negociata comigo e deixou na minha vida. Por quê? Porque, glória a Deus, que nós servimos alguém que entende muito de prego. Ele é o carpinteiro de Nazaré, Jesus. Ele vai lá e tira esse prego. Mas se eu não for lá e pedir a ele, o inimigo pode fazer com que você perca tudo. Por causa de um prego. Tira a sandália dos teus pés, Moisés. Porque tu estás entrando num território santo. Nós queremos entrar num território santo, carregando o prego e a sandália do Egito. E Deus não vai deixar. Outra coisa que esse texto me revela, bem-aventurado o homem cujo deserto termina no monte de Deus. Nós nos encontramos com Deus na base de uma aliança. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Diz isso no versículo 6. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é nada por sua causa, é por causa da aliança que você tem com Jesus Cristo em Nazaré. A aliança que Moisés tinha era uma aliança baseada em Abraão, Isaac e Jacó. Mas a aliança que eu tenho é muito maior. Ela é selada pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo. É uma aliança eterna, jamais poderá ser quebrada. E ele chega para mim e diz, Orlando, vai. Eu vou como, Senhor? Na base da aliança. Aí Jesus chega e diz, em meu nome. Eu acho isso de Torá. Vai em meu nome. Pedro e João entenderam isso, estão indo para o templo adorar, chegam na porta formosa, tem um homem pedindo esmola, estende a mão, me dê uma esmola. Pedro olha assim, olha para mim,
O homem olha e diz assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu estou liso, mas eu tenho uma coisa que eu posso te dar. Eu tenho o nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Diga glória a Deus, igreja. E aquele homem dá um pulo e fica de pé. E quando Pedro é interpelado pelo Sinédrio, porque como aquele homem está daquele jeito, e Pedro diz assim: e vocês estão me interrogando como se fosse pela minha força, pelo meu poder, que se eu não estivesse andando? Foi em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu estou em aliança com Ele. Na base da aliança, eu vou. Na base da aliança, eu prego o Evangelho. Vá! Prego o Evangelho em meu nome. E em meu nome vocês vão pisar serpentes e escorpiões. Em meu nome vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados. Em meu nome vocês vão falar novas línguas. Em meu nome, se vocês tomarem alguma coisa mortífera, não vos causará dano nenhum. É isso, pastor. Aliança. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estou em aliança com Ele. Tudo que é dele é meu. Tudo que é meu é dele. Isso é uma aliança. Vá, e eu descubro no monte do Senhor que eu tenho uma aliança com Deus. Cheguei no lugar e eu descubro, eu tenho uma aliança com Deus. Ô irmãos, no dia que a igreja entender o que é uma aliança, não é ser membro de uma igreja, é ser parte do corpo de Jesus Cristo na terra. Não é ser só um evangélico. Não mudei de igreja, eu mudei de natureza. Eu não mudei de religião, eu mudei de qualidade de vida. Eu carrego a vida do Deus Todo-Poderoso hoje dentro de mim. Eu mudei de aliança. Eu era aliançado com o diabo. Hoje eu sou aliançado com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não mexa comigo, não. Deus disse para Abraão, quando Abraão fez uma aliança com ele: Abraão, eu sou o teu escudo. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu imagino aquilo, né? O que é que Deus está dizendo? Que é o escudo. É aquele que vai diante de mim e me protege das setas do inimigo. Para alguém tocar em Abraão, tinha que passar por cima de Yahvé. Diga aí. E hoje, Ele não é apenas o nosso escudo. Ele veio fazer morada dentro de nós. Deixa comigo não. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Aí você anda com essa cara sofrida. Que horror! Levanta! Notícia ruim não me abate. O justo não teme maus notícias. Está lá. Eu sei que em Deus crido e sei que Ele é poderoso. Ele mora em mim. O que pode me separar dele? Nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a profundidade, nem a altura. Nenhuma criatura pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o meu Senhor. Estou tranquilo. Faltou emprego, não tenho o que comer, eu faço jejum. Aleluia! Não tem dinheiro para botar gasolina no carro, nem para pagar o transporte público. Eu vou a pé, me exercitando, vou ficando forte. Nenhum mal me atingirá, nenhuma praga chegará na minha tenda. Ai, fulano está com inveja de mim. Oxe, mil caíram à minha direita, 10 mil à minha esquerda, eu não serei atingido. Fizeram uma macumba para mim, pode fazer macumba, boa cumba, tricumba, pode fazer a cumba que for, praga nenhuma chegará à minha tenda, porque Ele já deu ordem aos seus anjos a meu respeito para me guardar em todo o meu caminho. Estou em aliança, aplauda mesmo, Ele é digno. Eu descubro que eu estou em aliança. Eu chego no monte dele, o deserto todo arrebentado, mas ali eu me encontrei com Ele. Ele diz: eu sou o Deus de Jesus Cristo. Uau! Um dia eu aceitei a Ele. Ele veio morar dentro de mim. Aí você sai vencendo e para vencer. Levanta a cabeça. Vai de cabeça erguida. Enfrenta as maiores batalhas de cabeça erguida. O Senhor tem vitória para nós. Amém, irmãos? Vou dizer de novo: o Senhor tem vitória para nós. Mas só uma vitória, não teve guerra. É uma vitória sem batalha. E grandes vitórias. Eu acho que quando alguém chega assim, aí vem aqueles profetas: eis meu servo, que eu tenho uma grande vitória para ti. Eu digo: pronto, estou frito. Por quê? Para me dar uma grande vitória, eu vou ter que passar por uma grande batalha. Não estou afim. Né? Ai, irmão, Deus tem uma vitória para você. Prepare, vai entrar numa guerra. Não é assim? Mas glória a Deus, que mesmo que nós andemos pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco o tempo inteiro. Entramos em guerra, mas Ele vai junto. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.
Aleluia. Pastor, e por que ele está me mandando? Isso aqui para mim é o essencial. Todos nós aqui temos um chamado de Deus. No dia que nós nos encontramos com Jesus Cristo, nós nos tornamos um missionário. Mas deixa eu dizer um negócio. Olha para mim. Não é por sua causa. Eu descobri que Deus não me chamou por mim. Deus não me chamou porque Ele foi com a minha cara. Deus não me chamou porque eu sou bonitinho. Olha o que é que Ele vai dizer aqui no versículo 7 e no versículo 8. Disse o Senhor: certamente eu tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Eu tenho ouvido o seu clamor e por causa dos seus feitores. E eu sei o quanto eles estão padecendo. Por este motivo, eu desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. Moisés, eu estou te escolhendo. Não é porque tu és o bonitinho de todo Israel e do Egito. É porque eu ouvi o clamor do meu povo. Glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo a Moisés? Eu só estou te escolhendo por causa do meu povo. Não é por sua causa. Vocês percebem como a nossa fé virou em si mesmada? É meu ministério, minha igreja, meu chamado, meu e meu. E Deus chega e diz assim: eu não te chamei por sua causa. Eu te chamei porque eu fiz uma promessa a Abraão de que eu levaria a descendência dele para morar numa terra que emana leite e mel. Você é apenas uma peça para cumprir aquilo que eu tenho para o meu povo. Não é você, é o clamor da minha igreja que subiu até mim. Deus te escolheu no meio da tua família, não é porque você é o mais bonito. É porque Ele quer abençoar a tua família. Deus te escolheu no meio de uma cidade por causa da cidade. É tanto que Moisés morre. Deus não tem nenhum problema de substituir Moisés. Deus não tem nenhum problema de matar Moisés. E o povo está lá. A nossa vida só tem sentido porque ela está encaixada dentro do propósito de Deus. E na hora que você se coloca dentro do propósito de Deus, sua vida se limita ao propósito. Olha, você não fica dizendo eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu morri e a minha vida está escondida com Cristo em Deus, e a vida que eu vivo na carne, eu vivo ela pelo Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Pois bem, quando terminar o propósito, acabou o sentido da sua existência. Deus chamou João, o Batista, e João disse: eu não sou um profeta, eu não sou um Messias, eu sou uma voz que clama no deserto, com um objetivo: preparar o caminho do Senhor. Pois bem, o caminho foi preparado, o Senhor veio, mata João. Para que serve mais João? Elias, o grande profeta, chama fogo do céu, entra em depressão, entra numa caverna, perde a morte, mataram os teus profetas, destruíram os teus altares, ficou só eu quero morrer, me dá aposentadoria. Deus diz: sai daí, quer aposentadoria? Dou. Desce, unge o rei da Síria, unge esse, unge aquele, e unge Eliseu para ficar no teu lugar. Já tem alguém para te substituir, vamos embora. Não quer? Ora, o propósito é muito maior do que eu. Sabe por que Deus me chamou? Por causa de vocês. Paulo disse: é melhor para mim, Paulo, é melhor morrer e estar com Cristo. Mas por causa de vós, eu fico. Não é por causa de Paulo. Ministério é serviço. Ser cristão é doar-se em favor do outro, não é de você. Você não está aqui por causa de você. Você não está aqui sentado por causa de você. Você está aqui sentado para ser edificado, para ir lá fora e abençoar uma geração inteira que está perecendo. É isso, só isso.
E no dia que você perder isso, você perdeu totalmente o sentido do que é ser cristão. E você perdeu o sentido da sua vida. Por mim, Ele me salvou. Se fosse só por mim, eu abria uma igreja e uma funerária do lado. Você aceitava Cristo, morria, a gente enterrava. Aceitava, morria, a gente enterrava. Aceitava, não era assim? Só para ficar aqui, ocupando espaço, dando trabalho? Vai embora. Não, irmãos. Deus conta com você. Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, por isso eu escolhi você. Agora você vai. Vai debaixo desta convicção. Amém. Amém. Feche seus olhos. Bem-aventurado é o homem cujo deserto termina no monte do Senhor. Bem-aventurado é o homem que chega neste deserto e ali encontra o anjo do Senhor, cujo coração se incendeia e do meio das chamas ouve a voz do Senhor, que tem coragem de remover as sandálias dos seus pés daquilo que é Egito, o prego que o inimigo deixou na sua vida. Bem-aventurado o homem que entende que o seu chamado não é por causa dele, mas é por causa de um povo que necessita conhecer o Deus eterno, pois ele fará tudo a partir de uma aliança que nós temos com ele. Como é que você chegou aqui hoje? Pastor Felipe, vem aqui, meu filho. Como é que você entrou aqui hoje neste santuário? Como está a sua vida com Deus? Talvez você esteja rodando no meio de um deserto, sem saber aonde chegará, como chegará. Hoje o Senhor quer guiar os teus passos para que você encerre este deserto no Monte Horebe, no Monte do Senhor. Foi Deus que trouxe você aqui hoje. Eu não sei o que Deus falou com você durante esta palavra, durante este culto, mas eu sei, possivelmente, Ele falou com você. Deixa o Espírito de Deus aprofundar no seu coração esta palavra. Deixa o Espírito de Deus fazer com que esta palavra crie raízes no seu coração. O Espírito de Deus está aqui. Aleluias. Poxa, catarabababahaya, shekitiandarabarabasu. Correia, shekitiandarabarabarabahaya, Louvado é o nome do Senhor. oh, rakatariandarababahaya, sim. Oh, Espírito Santo. Aleluias. Coloque-se de pé diante dele. Aleluias. Coloque-se de pé diante da presença dele, real neste lugar. Feche os seus olhos. Bem-aventurado é o homem cujo deserto termina no monte de Yahvé. Aleluias. E ali ele é enviado pelo Senhor. Louvado é o nome do Senhor. Se este homem é você nesta tarde, eu quero te dar a oportunidade de sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você.